Eu só trabalhei com censura, Estadão e Veja. E houve os jornais que não foram censurados, né? Esses aí é uma história, tem uma história complicada. Quais jornais não foram A censurados? Folha e o Globo. Eles praticaram a autocensura. Ah, sim. O Estadão e o Jornal do Brasil foram censurados. E a Veja foi censurada durante uns 5 anos, por aí. Aliás, a Veja saiu da censura, o Milor Fernandes, que era muito responsável, porque ele já mandava a página alternativa. Ele mandava a página dele e, se for censurada, já vem essa mais comportada. Mas, como a censura foi suspensa, ele publicou aquele desenho célebre do cara que está pendurado numa parede, está todo machucado, ferido e tá, nada consta. A censura voltou na semana seguinte. Ele falava, eu apresentei uma opção e tal. Milor, grande Milor. Né? Engraçado que isso... Esse faz falta. Faz muita falta, nossa. Faz falta. Eu vivi uma situação muito estranha nessa época. Eu estava começando no jornalismo e fui entrevistar Dom Helder Câmara, no Recife. Ele morava na Casa Amarela, no bairro Casa Amarela. Aí ele quando acabou a entrevista, eu gravei uma entrevista para o Jornal Hoje com ele. E aí ele disse para mim, minha filha, você não vai ficar aborrecida se essa entrevista não entrar? Eu achei ele completamente louco, né? Falei, como assim? Eu vim aqui do Rio ao Recife entrevistar o senhor e a entrevista não vai entrar? Ele falou, minha filha, eu conheço, você não vai ficar chateada, não vai mudar a sua vida, não se preocupe. Eu fui embora para o Rio com a entrevista, editei, porque era editado naquela época, não era ao vivo, e subiu para o 8º andar, onde seria verificada pela direção do jornalismo. E quando ela voltou, a única referência à reforma agrária era eu que dizia assim, o senhor é a favor da reforma agrária? Ele dizia sim. A entrevista foi ao ar assim. Quer dizer, com outras as coisas perguntadas, mas sobre a reforma agrária, apenas um sim. E é o seguinte... a censura não ensina... Ele me preparou para a censura, ele sabia, claro, né? Ele viu que eu era muito jovem, que eu não estava entendendo bem a coisa. A censura, ela se manifestava na dúvida. O sujeito não entendia um determinado texto, ele já deduzia que aquilo ali não convinha. Mas era mais claro. Agora, o comportamento dos jornalistas, para mim, é muito surpreendente. Mas agora todo mundo é a favor da censura. Os jornalistas são a favor da censura. Leda, eu não consigo entender. O que é isso? Por quê? Na morte do Vladimir Herzog, nós estávamos sob o AI-5. Sim. E os jornais noticiaram. Era jornalista também. O governo poderia invocar um argumento semelhante ao utilizado agora. O Vladimir Herzog é militante do Partido Comunista e, portanto, uma ameaça à democracia. E os jornais entenderam que não pode, um preso não pode ser assassinado. Acabou, não pode ser assassinado. Não pode. Pois bem, agora eles fingem que o caso não aconteceu. Não saiu não registram, nas primeiras páginas. E podem publicar. Ninguém está por aí. Oficialmente não há censura. Então, os jornalistas ajudaram a transformar o chamado bolsonarista, qualquer um que não votou no Lula é bolsonarista. É o judeu do Brasil, né? Ele sofre o que os judeus sofreram na Alemanha nazista. Não precisava cometer crime, bastava ser judeu. É o caso desse Claire Stone, do Claire Stone, que morreu. Ele morreu por ser bolsonarista. Morreu de indiferença do Estado e morreu de perversidade do juiz, que deveria libertar um homem nessas condições, pelo menos. Não existe, fora do espaço ocupado pelos poucos jornalistas independentes, ninguém capaz de entender que a liberdade dispensa adjetivos. Certos substantivos são fortes demais para andar com essa muleta do adjetivo. Exemplo, liberdade, democracia. Não tem democracia relativa, é democracia. Liberdade de expressão é a do teu adversário, é a do outro.
porque todo mundo quer a liberdade de expressão, mas você tem de tolerar a do outro. Os jornalistas hoje me lembram os personagens daquele filme que era Invasores de Corpos. Ele foi filmado várias vezes, mas é aquela história que uma espécie de legume entra no ser humano, são extraterrestres, e te transformam num legume. Eles não ficam indignados com nada. Com nada. Só com os bolsonaristas. Só com o bolsonarismo. Ou o que eles chamam de bolsonaristas. Exatamente. Né? Porque você pode não ser bolsonarista e ser classificado como tal, que a gente já cansou de ver e de sentir na pele. Né? Então, se você não votou no Lula, você é bolsonarista. Eu vejo gente que trabalhou comigo e que parecia coerente, mudando de posição radicalmente. Eu acho que ninguém muda de ideia tão radicalmente depois dos 15 anos de idade. Você vai melhorando. Por exemplo, Jorge Amado era comunista, escrevia livros chatos. Deixou de ser, ficou mais bem-humorado e tal, mudou para melhor, o que é um sinal de inteligência, segundo Churchill. Agora, mudar, assim, ele não ficou anticomunista raivoso. Você tem agora ele não ficou gente, de direita, né? Apenas não ficou gente comunista. Que odiava o PT. Com mais de 50 anos muda de ideia. Isso é uma conversão mais comovente que a do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Essas são suspeitas, essas conversões. Você vai mudando, mas andando em linha reta. Tem que ter uma certa coerência. Né? Tem que ter uma coerência. Eu acho até saudável mudar, né? Porque a gente muda para melhor. Envelhece, a gente aprende, a gente fica mais sábio, claro, sei lá, né? Claro, Paulo Francis. Ou menos. Você tem mudanças como Paulo Francis, né? O Cheito, ele até brincava com isso aí, mas ele falou, eu fui comunista até tal idade, depois eu amadureci, que é adulto. Ponto final. O que está acontecendo no jornalismo hoje é muito grave, porque trabalham como cúmplices de um poder que transformou o Brasil no que não é uma democracia. É um Estado autoritário. Nós não somos livres. A Oeste acaba de completar um ano de restrições. Vem uma rede suspende a publicação. Vem um ministro, proíbe que você fala tal coisa. Mas, meu Deus, a Constituição ela proíbe a censura. E nós temos a censura aceita pelos jornalistas. Pois é, eu participei, a gente foi durante muito tempo ao Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, protestar. A censura nunca mais era um movimento formado por artistas e jornalistas. Muitos deles, a esmagadora maioria deles hoje, não iria naquele, não defende a censura nunca mais, porque se censurar o que eles consideram direita, pode. Fascista, genocida. Fascista, genocida. E tal. É uma coisa muito surpreendente, assim. Olha, eles... Você já foi muito xingado, já foi cancelado, certamente. Sim, mas... Isso te incomodou de alguma forma? Nem um pouco. Nunca? Nem um pouco. A minha família eu ouvia muito quando era criança uma frase, tem gente que é melhor perder que achar. Então é assim que eu vejo. Porque a cada vez que eu vejo uma deserção, eu considero deserção, eu digo, olha aqui, não sei por que eu fui enganado tanto tempo, acreditei no caráter da pessoa. E passo a valorizar muito mais os que não se afastaram. Parece assim, a cada amigo que se afasta, os outros ganham pontos, porque eu acho que eu tenho razão no essencial. Eu sempre fui um apaixonado pela liberdade, não tem conversa, e pelo convívio dos contrários. Eu aprendi isso na infância. Os meus amigos eram filhos de adversários do meu pai. A cidade tinha 10 mil habitantes
Todo mundo convivia. Agora, Taquaritinga. Taquaritinga. Para mim é como escolher um time de futebol diferente. Agora é crime você divergir de quem apoia um ex-presidiário merecidamente preso. Não dá. Eu falo para os caras do PT, que são meus conhecidos, vão partir da seguinte premissa: o Lula é corrupto. Não, não é. O Sérgio Moro, a CIA, tal. Então não dá conversa, porque não é normal agir assim. Eu reconheço todos os defeitos do Bolsonaro, mas tranquilamente, como de todos os homens públicos com os quais eu convivi. Convivi com 11 presidentes estreitamente. Nesse curso, eu digo como eles são iguais a gente. Gostou do corte? Então assiste a entrevista inteira. Tá lá no canal Leda Nagli, todinha para você. 1h30 com Augusto Nunes falando de Brasil, da República, da história brasileira e do momento atual. Vale conferir? Com certeza.